Meu nome é Fernanda e, apesar de todas as dificuldades, construí uma carreira de sucesso. No entanto, os ecos da humilhação familiar sempre me perseguem. Meu noivo, Jorge, é um advogado brilhante e, ao contrário de minha família, ele me trata com respeito e amor. Cada dia com ele me faz lembrar que, apesar do passado, o futuro pode ser brilhante. Hoje não foi diferente. Quando entrei em nosso apartamento, o cheiro de macarrão recém-cozido pairava no ar. "Olá", disse Jorge da cozinha, mexendo uma panela de molho. "Como foi seu dia?" Pendurei meu casaco no cabide e tirei os saltos. Reuniões longas, mas consegui finalizar o acordo com os parceiros europeus. Ele desligou o fogão e limpou as mãos em um pano de prato antes de se aproximar e me dar um beijo na testa. "Estou orgulhoso de você. Sempre." Suas palavras me aqueceram mais do que qualquer refeição jamais poderia. "Obrigado", murmurei, abraçando-o por um momento antes de ir para o quarto trocar de roupa. Enquanto eu vestia roupas mais confortáveis, as lembranças das palavras duras de minha família ecoavam em minha mente. A decepção deles era uma sombra constante sobre minhas conquistas. A zombaria de Renato a cada prêmio que eu recebia ainda me machucava. A voz de Jorge me trouxe de volta ao presente. "O jantar está pronto." Eu me juntei a ele na mesa, onde 2 pratos de macarrão esperavam. Nós nos sentamos, batendo nossas taças de vinho em um brinde silencioso. "Eu estava pensando", começou Jorge entre uma garfada e outra, "que deveríamos visitar aquela nova exposição de arte no centro da cidade neste fim de semana." Um sorriso se desenhou em meus lábios. Ele sempre sabia como alegrar meu dia. Eu adoraria. Continuamos comendo em um silêncio agradável até que ele o quebrou novamente com um tom mais sério. "Fernanda, você já pensou em conversar com sua família? Especialmente com nossa filha a caminho. Talvez seja bom tentar consertar algumas coisas." Fiz uma pausa, com o garfo a meio caminho de minha boca. A ideia já havia passado pela minha cabeça mais de uma vez, mas o medo sempre me impedia. "Jorge", comecei lentamente, largando o garfo, "eles nunca me apoiaram. O que faz você pensar que eles vão mudar agora?" Seus olhos castanhos se suavizaram com a compreensão. "Às vezes as pessoas podem nos surpreender, e se não mudarem, você ainda terá a nós." Seu apoio inabalável preencheu um vazio que há muito eu considerava permanente. Assenti com a cabeça, pegando sua mão do outro lado da mesa. "Vou pensar sobre isso." Jorge sugeriu conhecer minha família e senti um nó no estômago. A ideia me trouxe lembranças das inúmeras vezes em que eles me menosprezaram, com palavras duras e implacáveis. No entanto, os olhos de Jorge mantinham aquela determinação sincera que eu tanto amava. "Fernanda", ele disse suavemente, "eu sei que é difícil, mas isso pode ser um passo para a cura." Suspirei, empurrando meu prato para o lado. "Você não entende como eles são. Eles não vão mudar da noite para o dia." "Eu sei", respondeu ele pegando minha mão, "mas pense em nossa filha. Ela merece conhecer seus avós e tios, mesmo que eles não sejam perfeitos." Desviei o olhar, olhando para a vela bruxuleante sobre a mesa. Meus pais nunca tinham me dado um pingo do amor e do apoio que Jorge me dava diariamente. A ideia de me expor ao julgamento deles novamente fez meu peito se apertar. Mas Jorge apertou minha mão gentilmente, trazendo-me de volta ao presente. "Estarei ao seu lado em cada passo do caminho." Relutantemente assenti com a cabeça. "Está bem, vou tentar." Minha voz vacilou apesar de minha determinação. Seu rosto se iluminou com um sorriso esperançoso. "Obrigado, isso significa muito." Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. A ideia de enfrentar meus pais e Renato trouxe ondas de ansiedade sobre mim. Mas sempre que a dúvida surgia, Jorge estava lá com palavras de incentivo. No dia marcado para a visita, fiquei em frente ao espelho, ajustando meu vestido pela 100ª vez. Meu coração batia forte como se quisesse sair do peito. Jorge entrou na sala,
sua presença me acalmando como sempre. Você está linda, disse ele, colocando as mãos em meus ombros e olhando-me no espelho. Você realmente acha que isso é uma boa ideia? Perguntei, virando-me para encará-lo. Sim, ele respondeu sem hesitar. Vale a pena tentar, para sua tranquilidade e para o futuro de nossa filha. Respirei fundo e assenti novamente. Juntos, saímos de nosso apartamento e fomos em direção ao carro. A viagem até a casa dos meus pais pareceu uma eternidade. As lembranças voltavam à tona. Cada curva que fazíamos me levava para mais perto do lugar onde eu sempre me sentira menos do que suficiente. Quando chegamos à casa deles, Jorge estacionou o carro e se virou para mim, com os olhos cheios de confiança. Pronto? Ele perguntou. Nenhuma palavra saiu quando abri a boca, apenas assenti fracamente com a cabeça. Ele apertou minha mão uma última vez antes de sairmos do carro e caminharmos juntos até a porta da frente. Meu coração estava pesado de apreensão quando levantei a mão para bater na porta que havia se fechado tantas vezes contra mim. O jantar começou tão estranho quanto eu esperava. Meus pais e Renato sentaram-se à nossa frente, com expressões cautelosas e frias. Jorge, sempre um cavalheiro, tentou quebrar o gelo, com uma conversa educada. Então, senhor ISRA. Rodrigues, Fernanda me disse que vocês têm uma coleção impressionante de recordações esportivas, disse ele com um sorriso caloroso. Meu pai zombou. Impressionante para aqueles que entendem o valor das conquistas reais, eu acho. Cerrei a mandíbula tentando manter a compostura. Pai, Jorge está apenas sendo educado. Renato se recostou em sua cadeira, olhando para Jorge com desprezo velado. Então, Jorge, ser um advogado deve ser interessante, deve ser bom ganhar discussões para viver. Jorge permaneceu calmo, sua voz firme. É um trabalho gratificante. Ajudar as pessoas a encontrar justiça é gratificante. Minha mãe bufou, bebendo seu vinho. Justiça! Ela repetiu zombeteiramente. Que nobre! Senti a raiva crescer em meu peito, mas Jorge apertou minha mão embaixo da mesa, me mantendo firme. O garçom chegou com nossas entradas, e por um momento, houve silêncio quando os pratos foram colocados à nossa frente. Mas o silêncio não durou muito. Então, começou meu pai novamente, olhando diretamente para Jorge. Como você se sente sabendo que está se casando com alguém que sempre foi uma decepção para a família dela? As palavras cortaram fundo, mais afiadas do que qualquer faca poderia cortar. Minha respiração ficou presa enquanto eu lutava contra as lágrimas. Jorge segurou minha mão com mais força e me protegeu. Ele olhou meu pai diretamente nos olhos e disse calmamente: Fernanda é uma mulher incrível, forte, inteligente e resistente. Sinto-me honrado por estar com ela. Renato revirou os olhos dramaticamente. Poupe-nos da história de amor. A atmosfera ficava mais tóxica a cada minuto que passava. Eu podia sentir a vergonha e a raiva borbulhando dentro de mim como um vulcão pronto para entrar em erupção. Já chega! Eu finalmente disse com os dentes cerrados. Viemos aqui de boa fé, na esperança de preencher algumas lacunas. A risada de minha mãe foi amarga e sem graça. Boa fé? Fernanda, você sempre foi delirante. Esse foi o ponto de ruptura. Levantei-me abruptamente, quase derrubando minha cadeira. Estamos indo embora, declarei. Jorge se levantou ao meu lado sem hesitar. Nós nos afastamos da mesa sem dizer mais nada. Quando saímos para o ar fresco da noite, senti uma mistura de alívio e raiva persistente. Vamos para casa, sussurrei. Jorge acenou com a cabeça e me levou até o carro. Deixamos a conta exorbitante para eles pagarem. Foi um pequeno ato de desafio contra anos de crueldade. Depois daquele jantar desastroso, eu precisava tentar algo diferente. Jorge sugeriu que deixássemos isso de lado, mas eu não podia. Ainda não. O aniversário da minha mãe estava chegando, e eu vi isso como uma chance de reiniciar, ou pelo menos, testar as águas. Novamente. Então, decidi organizar uma viagem luxuosa para o aniversário dela.
Um gesto grandioso o suficiente para quebrar o gelo. Escolhi um resort pitoresco nas montanhas, conhecido por suas vistas deslumbrantes e serviço impecável. Era o tipo de lugar que exalava sofisticação e opulência. Eu esperava que a beleza do ambiente pudesse amolecer seus corações. Planejar cada detalhe tornou-se minha obsessão. Reservei suítes privativas com vistas de tirar o fôlego, organizei jantares gourmet com os melhores chefes e até programei um dia de spa completo com massagens e tratamentos faciais. Se alguma coisa pudesse criar uma atmosfera pacífica, seria isso. Tem certeza disso? Perguntou Jorge uma noite, enquanto eu revisava o itinerário pela 10ª vez. Tenho que tentar, respondi, minha voz firme com determinação. O dia da viagem chegou e eu me vi esperando ansiosamente no saguão do aeroporto. Meus pais e Renato apareceram elegantemente atrasados, como sempre. A expressão de minha mãe era indecifrável. Meu pai parecia indiferente e Renato parecia levemente divertido com toda a situação. Feliz aniversário antecipado, mamãe, eu disse com uma alegria forçada quando embarcamos no jato particular. Ela fez um aceno brusco com a cabeça. Obrigada. Uma vez no ar, tentei envolvê-los em uma conversa sobre as comodidades e atividades do resort. Meu pai ficou olhando pela janela, enquanto Renato mexia em seu celular. Ao chegarmos ao resort, fomos recebidos por funcionários que nos acompanharam até nossas luxuosas suítes. A vista da minha varanda era espetacular, picos cobertos de neve emoldurados por um céu azul claro. Este lugar é incrível, comentou Jorge quando se juntou a mim do lado de fora. Vamos torcer para que eles também pensem assim, murmurei. O jantar daquela noite foi um evento com vários pratos em uma elegante sala de jantar reservada apenas para nós. Os lustres de cristal lançavam um brilho quente sobre a mesa posta com louças e talheres finos. A comida estava requintada. Cada prato era uma obra-prima de sabor e apresentação. Quando a sobremesa foi servida, levantei meu copo em um brinde. Ao aniversário da mamãe e ao OS Novos Começos. Eles trocaram de copo comigo com relutância. Meu pai tomou um gole de seu vinho e o pousou sem comentários. Espero que todos vocês gostem da viagem, continuei. Ela foi feita para ser especial. Renato sorriu, mas não disse nada. Minha mãe finalmente se manifestou. É, legal, disse ela de má vontade. Não era muito, mas já era alguma coisa. Durante a viagem, as provocações não pararam. Cada comentário, cada olhar era um lembrete de que, para eles, eu nunca seria bom o suficiente. Durante o café da manhã, minha mãe comentou sobre como eu sempre me interessei mais por livros do que por esportes. Não é de se admirar que você tenha ido parar em um escritório, disse ela, com um tom de condescendência. Forcei um sorriso. Tenho orgulho da minha carreira, mãe. Renato entrou na conversa, sorrindo. Sim, combina com você. Toda essa papelada deve ser emocionante. Jorge apertou minha mão embaixo da mesa, um gesto silencioso de apoio. Mas isso não aliviou a dor. Fizemos uma caminhada naquela tarde. A trilha era linda, serpenteando por florestas exuberantes e oferecendo vistas de tirar o fôlego a cada curva. Mas nem mesmo o esplendor da natureza conseguiu disfarçar a tensão. Quando paramos para apreciar uma vista particularmente deslumbrante, meu pai comentou com Jorge. Você deve ser um santo para aturá-la. Jorge se enrijeceu, mas permaneceu em silêncio. Senti meu peito apertar de raiva e mágoa. Mais tarde, no spa, enquanto esperávamos por nossos tratamentos, minha mãe se virou para mim. Sabe, começou ela com aquele tom familiar de superioridade. O Renato poderia ter reservado essa viagem sozinho se quisesse. Ele é muito bem-sucedido. Estou ciente, respondi com frieza. Mas eu queria fazer algo especial para seu aniversário. Especial? Ou só para me exibir? Ela retrucou. O resto do dia continuou da mesma forma. Comentários maldosos e olhares desdenhosos foram minando minha determinação. Na hora do jantar, eu me senti como um estranho entre eles. Um estranho em minha própria família. Quando nos sentamos para nossa última refeição no melhor restaurante do resort, achei cada vez mais difícil manter qualquer aparência de compostura.
Renato fez outra piada às minhas custas sobre como eu provavelmente havia passado mais tempo planejando essa viagem do que em qualquer relacionamento. Eu não aguentava mais. O menosprezo constante havia chegado ao auge. Com licença, eu disse abruptamente, levantando-me da mesa. Jorge olhou para mim com preocupação, mas não consegui encará-lo. Eu precisava de espaço. Desesperadamente. Eu precisava de espaço. Desesperadamente. Saí do restaurante e entrei no ar fresco da noite. A brisa da montanha parecia um bálsamo contra minha pele quente. Ao encontrar um local tranquilo à beira do terreno do resort, sentei-me em um banco e respirei fundo. Eu sabia o que precisava ser feito. Para preservar minha sanidade e meu respeito próprio, eu tinha que me distanciar deles, pelo menos por enquanto. A cadeira de Jorge raspou no chão quando ele a empurrou para trás e se levantou. Seu rosto era uma tempestade de indignação. Não posso mais ficar aqui sentado ouvindo isso, declarou ele com a voz firme, mais firme. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu do restaurante. Eu o observei sair, com o coração pesado de gratidão e tristeza. No momento em que a porta se fechou atrás dele, respirei fundo e encarei minha família. Suas expressões variavam de uma leve curiosidade a uma irritação total. Fernanda, qual é o problema dele? Renato perguntou, revirando os olhos. Eu me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. O problema dele, comecei lentamente, é que ele não suporta me ver sendo tratada assim. Minha mãe zombou. Por favor, estamos apenas nos divertindo um pouco. Não, eu disse, minha voz se elevando ligeiramente. Não é diversão, é cruel, e eu já tive o suficiente. Eles me encararam, surpresos com minha repentina assertividade. Respirei fundo mais uma vez, sabendo que o que eu teria de dizer em seguida seria a parte mais difícil. Decidi que não vou mais cobrir os custos dessa viagem. Por um momento houve silêncio. Então o rosto de meu pai se contorceu em descrença. Como assim? Você não está pagando? Exatamente o que parece, respondi, meu tom resoluto. Estou farto de pagar por tudo e, em troca, ser tratado como lixo. A boca de Renato se abriu em choque. Você não pode estar falando sério. Oh, eu estou, assegurei a ele. Os olhos de minha mãe se estreitaram. Você não pode simplesmente nos deixar presos aqui sem pagar. Eu não disse isso, respondi com calma. Vou pagar a conta do jantar de hoje, pois já foi pedida. Mas depois disso, vocês estão por conta própria. A expressão de choque em seus rostos não tinha preço. Uma mistura de descrença e indignação. Você vai mesmo fazer isso? Exigiu meu pai. Sim, respondi com firmeza. Eles trocaram olhares, sua arrogância se transformando em incerteza. Pela primeira vez, eles não sabiam o que dizer. Levantei-me da mesa, sentindo uma estranha mistura de justiça e alívio tomar conta de mim. Girando sobre meus calcanhares, saí do restaurante sem olhar para trás. O ar fresco da noite me cumprimentou novamente, como se estivesse me dando as boas-vindas a um novo capítulo da minha vida, onde as opiniões deles não tinham mais poder sobre mim. Jorge estava esperando do lado de fora, no banco onde eu havia me sentado antes. Ele olhou para mim quando me aproximei. Sua expressão se suavizou com a preocupação. Você está bem? Perguntou gentilmente. Acenei com a cabeça, sentindo-me mais leve do que me sentia há anos. Agora estou. Não demorou muito para que as consequências de minha decisão repercutissem em suas vidas. Soube disso primeiro por meio de conhecidos mútuos, sussurros de que os investimentos imprudentes de Renato estavam dando errado. Ele sempre foi impulsivo, apostando em empreendimentos sem pensar duas vezes, movido por uma necessidade, insaciável de provar seu valor. Uma tarde, enquanto eu estava sentado em meu escritório, recebi uma ligação inesperada. Era Samuel, meu pai. A severidade em sua voz era inconfundível. Fernanda, ele começou, com um leve tremor traindo seu comportamento severo de sempre. Renato foi preso. A notícia me atingiu com mais força do que eu esperava. Apesar de tudo, ele ainda era meu irmão.
O que aconteceu? Perguntei, lutando para manter minha voz firme. Fraude, admitiu ele pouco acima de um sussurro. Ele se envolveu em alguns negócios obscuros. As coisas saíram do controle. Um silêncio se estendeu entre nós. Eu quase podia sentir o peso de seu orgulho desmoronando pelo telefone. E você? Perguntei depois de um momento. Como está se saindo? Ele suspirou pesadamente. Não muito melhor. Meus fundos de aposentadoria se foram... investimentos ruins. Foi estranho ouvi-lo tão vulnerável, sem a arrogância que sempre o definiu. Respirei fundo. Vocês dois precisam de ajuda. Não precisamos de sua caridade, ele respondeu instintivamente, mas depois se acalmou. Mas talvez precisemos de alguma orientação. Não foi fácil para ele admitir isso, e embora parte de mim quisesse saborear esse momento, essa inversão de poder, não podia ignorar a dor em sua voz. Vou ver o que posso fazer, disse por fim. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura de emoções, justificação e tristeza entrelaçadas. A queda da minha família não era algo que eu desejava, mas o orgulho deles sempre foi seu maior inimigo. Nas semanas seguintes, surgiram notícias sobre o julgamento de Renato e os crescentes problemas financeiros de meu pai. A prisão de Renato foi manchete por um breve período, outra estrela caída presa em uma teia de engano e desespero. Meu pai enfrentou suas próprias batalhas em silêncio, orgulhoso demais para buscar a simpatia ou a ajuda do público. A velha casa começou a mostrar sinais de negligência, uma metáfora para sua fachada em ruínas. Apesar de tudo, eu me vi intervindo mais de uma vez, pagando discretamente as dívidas, providenciando aconselhamento jurídico para Renato, garantindo que eles não desmoronassem completamente. Não era perdão, era responsabilidade. Uma maneira de manter alguma aparência de família, em meio aos destroços que eles haviam criado. Durante todo esse tempo, Jorge ficou ao meu lado, oferecendo apoio sem julgamentos. Sua presença inabalável me fez lembrar que nem todos os relacionamentos são construídos com base no orgulho e na pretensão. No final, a queda deles não foi apenas uma questão de ruína financeira. Foi uma questão de confrontar a fragilidade por trás de sua arrogância. Uma lição que eles tiveram de aprender em seus próprios termos. Em meio à crise financeira, minha família começou a refletir sobre como havia me tratado ao longo dos anos. As humilhações, o desrespeito, tudo voltou como um espelho de suas próprias ações. Eu sabia que essa introspecção era necessária, mesmo que fosse dolorosa. Certa noite minha mãe me ligou. Sua voz não tinha a nitidez habitual. Fernanda, podemos conversar? Eu hesitei antes de responder. Claro. Nós nos encontramos em um pequeno café perto do meu escritório. Ela parecia mais velha do que eu me lembrava, as linhas do rosto mais pronunciadas, os olhos menos ferozes. Como você está? Perguntou ela quase timidamente. Estou administrando, respondi. E você? Ela suspirou profundamente, mexendo seu café sem beber. Não estou bem. Toda essa confusão com o Renato foi um alerta. Assenti com a cabeça, mas não disse nada, deixando-a continuar. Nós fomos indelicados com você, admitiu ela, com a voz pouco acima de um sussurro. Seu pai e eu estávamos tão concentrados no potencial do Renato que ignoramos o seu. Tomei um gole do meu chá, sentindo uma mistura de emoções. Alívio, raiva e algo próximo à pena. Você se lembra de quando ganhou aquela feira de ciências no ensino médio? Perguntou ela de repente. Assenti lentamente com a cabeça. Foi um dos poucos momentos em que eu esperava a aprovação deles, mas não recebi nenhuma. Eu não fui porque estava no jogo de basquete do Renato, disse ela com a voz embargada. Agora vejo o quanto isso deve tê-lo magoado. Magoou, admiti, mas eu segui em frente. Ela estendeu a mão para o outro lado da mesa e pegou minha mão, com um aperto surpreendentemente forte. Sei que é tarde demais para mudar o passado, mas quero que você saiba que sentimos muito. Seu pedido de desculpas ficou suspenso no ar entre nós.
Não foi o suficiente para apagar anos de negligência e humilhação, mas foi um começo. Nas semanas seguintes, houve mais conversas como essa. Passos preliminares para consertar nosso relacionamento fraturado. Meu pai chegou a ligar 1 ou 2 vezes, com um tom menos autoritário e mais incerto. Fernanda, ele começou em uma noite, depois de mais um longo dia de trabalho para nós dois. Estive pensando em todas as vezes em que menosprezei suas conquistas. Você não precisa... Não. Ele interrompeu gentilmente. Eu tenho. Você merecia mais de nós. Ouvi-lo lutar com suas palavras parecia surreal, mas necessário. A introspecção que eles enfrentaram foi dolorosa para eles, mas estranhamente libertadora para mim. Isso os forçou a confrontar suas próprias deficiências e permitiu que eu os visse como seres humanos com falhas, em vez de figuras de autoridade inflexíveis. Pela primeira vez em anos, começamos a construir algo parecido com uma família de verdade. Uma conversa de cada vez. Enquanto isso, Jorge e eu vivíamos felizes, construindo nossa própria família. Aguardávamos a chegada de nossa filha com alegria e entusiasmo. Cada dia nos aproximava do momento com o qual sonhávamos e valorizávamos cada pequena vitória ao longo do caminho. Em uma tarde ensolarada, Jorge e eu passeávamos pelo parque próximo ao nosso apartamento. As folhas começaram a ficar douradas, sinalizando a mudança de estação. Senti um leve chute de nossa filha, lembrando-me de que ela estava lá, ficando mais forte a cada dia. Ela vai ser uma pequena jogadora de futebol, disse Jorge com um sorriso, colocando a mão em minha barriga. Eu ri, sentindo um calor se espalhar por mim. Ou talvez uma dançarina, quem sabe? Nós a apoiaremos em qualquer coisa que ela escolher, disse ele com firmeza, seus olhos castanhos encontrando os meus com aquele olhar familiar de apoio inabalável. De volta à casa, passamos horas preparando o quarto do bebê. O quarto se transformou em um refúgio aconchegante, com cores pastéis suaves e decorações extravagantes. Cada item que colocamos tinha uma história por trás, um testemunho de nossa jornada juntos. Você acha que ela vai gostar? Perguntei enquanto pendurávamos a última peça de arte. Ela vai adorar, respondeu Jorge com confiança. Assim como a mãe dela. Suas palavras sempre me tranquilizavam e me ajudavam nos momentos de dúvida. Muitas vezes nos sentávamos no quarto do bebê, imaginando o futuro que nos aguardava. Eram esses momentos de tranquilidade que me faziam lembrar o quanto havíamos avançado. Certa noite, quando estávamos preparando o jantar juntos, eu me virei para Jorge com um sorriso. Lembra-se de quando nos conhecemos? Como foi estranho aquele jantar! Ele deu uma risada, cortando legumes com facilidade. Como eu poderia esquecer? Acho que sua amiga Maria derramou vinho em mim. E você lidou com isso como um profissional, eu disse, colocando os pratos na mesa. Foi aí que percebi que você era diferente. Diferente para o bem ou diferente para o mal? Ele provocou, levantando uma sobrancelha. Definitivamente boa, respondi, inclinando-me para um beijo. Compartilhávamos essas lembranças com frequência, cada uma delas reforçando o vínculo que havíamos construído ao longo do tempo. Nosso relacionamento não era perfeito. Nenhum relacionamento é. Mas estava enraizado no respeito e no amor mútuos. À medida que os dias se transformavam em semanas, nossa expectativa aumentava. Assistimos às aulas de parto juntas, rindo de nossas tentativas desajeitadas de praticar técnicas de respiração e de enrolar bonecas. Isso é mais difícil do que parece, admitiu Jorge depois de sua terceira tentativa fracassada de enrolar a boneca confortavelmente. Você vai pegar o jeito, eu incentivei. Nós vamos descobrir isso juntos. Cada passo dessa jornada se tornou mais leve com sua presença. Sabíamos que havia desafios pela frente, mas também sabíamos que enfrentá-los juntos fazia toda a diferença. Nosso lar se tornou um santuário repleto de amor e risos, um contraste impressionante com meu passado turbulento. Foi um testemunho do que poderíamos alcançar juntos e do futuro brilhante que nos aguardava com a chegada de nossa filha.